volta. Vamos seguir Um abraço a ti, meu querido amigo. Um bom dia, né? Bom dia, meu querido Jefferson Miola, por favor. Que isso? Olha só. Aliás, um dia de convulsão no mundo todo, de resposta ao tarifaço do Trump, aquele circo degradado, né? O Trump... Aqui tem uma imagem para você comentar com a gente. Aquele tabelão do Trump, né? Parece tabela de padaria, né? Não é assim que na padaria? Café R$5, né? Aquela coisa. Agora, convenhamos também, né, Gustavo? Tem muito método nisso, né? O cara é um gênio. O cara é um gênio. O cara é um gênio da publicidade, da propaganda. Veja só, ele conseguiu no dia de ontem concentrar a atenção do mundo, deixar o mundo em suspense durante 24 horas. O mundo parou aguardando o que o Trump faria. Ele fez simplesmente isso. Não tinha quem no mundo não estivesse com os olhos voltados para lá. A imprensa mundial inteirinha aguardando o momento do show. Ele foi super performático. Esta peça é uma das peças da performance que ele fez. E mentiroso como de hábito, né? Mentiroso como de hábito, porque ali só tem mentira o que ele falou, né? Um amontoado de grandes mentiras, né? E finalmente ele gira o relógio para o passado. Ele volta no passado, né? Porque as medidas econômicas elas guardam uma coerência, né, com este retrocesso da que eu chamaria da contra-revolução reacionária e fascista na dimensão econômica. Porque as medidas que ele faz, e hoje tem economistas que estão analisando isso sob um prisma que me parece muito bacana, as tarifas, elas são medidas do século XIX. As tarifas são medidas econômicas para buscar competitividade e aumento da arrecadação do século XIX. Né? Em segundo lugar, os setores que ele enaltece como aqueles que ele busca reativar são da revolução, segunda revolução industrial, vamos chamar assim, da siderurgia e indústria automobilística de início do século XX. Porque ele tinha lá um operário de Detroit, tu visse? Naquela pantomima que ele fez. Tinha um operário. O operário foi lá falar com ele, não, é impressionante. Claro, agora eu te pergunto, quantos mil empregos gera uma indústria automobilística no mundo contemporâneo de hoje, nesse estágio do capitalismo? Hoje não mais, né? Não mais. Qual é a indústria do presente e do futuro? Não é a indústria automobilística. Então, veja, é um combo, digamos assim, de uma... Tu que é especializado em linguística e semiótica, é um combo, uma matéria, né, semiótica em abundância para se analisar o que o Donald Trump está fazendo no mundo, nesse contexto de um ascenso da extrema-direita e do fascismo no mundo, né? O que é paradoxal, né? Porque ele traz essa pauta do século XIX, da tarifa, e do século XX, que é a indústria de automóveis, mas tem uma capacidade semiótica de produzir todo esse anúncio assim, inacreditável. Quer dizer, faz o mundo parar, faz o mundo ficar ali de joelhos, né, para ele, praticamente. Isso. Agora, toda a comunidade, se é que a gente pode falar em comunidade dos economistas, é uma coisa meio absurda, né? Mas, de qualquer maneira, ninguém acredita no que ele está fazendo. Nem os mais liberais. Ninguém. Agora, uma coisa a gente tem que levar em consideração, né? Eu não sou daqueles que acho que essas figuras, digamos, entre aspas, exóticas, Milei, Bolsonaro, né, Trump, Orcan, são figuras folclóricas. Eles têm método. Eles sabem, são bufões que sabem o que estão fazendo. Eles são uma alternativa do próprio sistema, né, do capitalismo em crise. Digo isso porque a gente parar de imaginar, de menosprezar esses personagens. Eles são tóxicos, são nefastos, né, à humanidade. Do ponto de vista econômico, se isto vingar de fato, tu imagina o seguinte: os Estados Unidos, que é por preço de paridade é a segunda economia do mundo, fica atrás da China, mas se considerar ela em termos nominais, ela é a maior economia planetária hoje. Portanto, ela tem intercâmbios comerciais com o mundo inteiro de todos os tipos. O que o consumidor estadunidense consome, ele vem de todas as partes do mundo, além da produção doméstica, né, que abastece o mercado interno. Imagina que da noite para o dia, alguns produtos que custavam 100 vão ser importados da China por $134. Alguns produtos que custavam 100 de Camboja vão custar $146 para o consumidor interno. Os produtos que ele importava do Brasil,
né? Café custava $100, vai custar $110. O efeito líquido disto para o consumidor dos Estados Unidos é o quê, Gustavo? É inflação e perda do poder aquisitivo. Então ele está importando já, né, um problema gigantesco. Que vai ser. Segundo lugar, se isto de fato acontecer, ele vai produzir no mundo, pela importância que tem a economia dos Estados Unidos, ele vai produzir para o mundo também uma inflação, pode produzir um efeito, um repique inflacionário, e inclusive uma recessão. Então veja o que o personagem está fazendo. E, além disto, ele está destruindo o multilateralismo tal como nós conhecemos. Que esse negócio de dizer que vão para a OMC, Organização Mundial do Comércio, bobagem. Ele acabou de sair do protocolo do clima, ele acabou de se desligar da Organização Mundial da Saúde. Saiu de tudo. Ele desdenha esse multilateralismo. E ele está, em certo sentido, germinando as condições dessa nova ordem pós, digamos assim, declínio da hegemonia dos Estados Unidos. Né? Para onde é que esse negócio vai dar? A ver. O grande foco dele é a China. É a China. Você dizendo que eles não são fanfarrões folclóricos, né? Milley, Trump... Não, eles são fanfarrões. Eles são fanfarrões, mas eu acho que não tem que se folclorizar os caras, claro. Mas não podem ser subestimados, por assim dizer, né? Mais ou menos isso que você está dizendo. Exatamente. Eu queria uma leitura, né? Uma releitura, então, né? Em tempo real aqui, sobre essas medidas que ele tomou, porque justamente me deparando com a incredulidade de especialistas, diplomatas, políticos, do fracasso, né, que essas medidas tendem a caracterizar. Você não concorda com isso? Você não concorda que é uma espécie de autoimplosão? E, nesse sentido, ele seria uma figura assim, tóxica para si próprio e para os Estados Unidos. O tamanho do prejuízo do dólar está caindo no mundo inteiro nesse momento. Isso, exatamente. A Apple perdeu bilhões em valor de mercado. Isso, exatamente. O fato de eles serem o que são e adotarem essas políticas, que eles acreditam nisso, Gustavo, a questão aqui é outra. Eles acreditam nisto. Não é que eles não tenham noções exatas. Tu recordas quando o Trump tomou posse? Que ele fala do Kingsley, que é um dos Sim, o presidente. Das grandes... Isso, é um presidente do século XVIII, XIX. Né? E não, ele toma aquilo. O Milley na Argentina, mesma coisa. Fala do Almerindi, que era um cara do final do século XIX, início do século XX. Eles acreditam nisso. Vamos lá. Por isso que eu falo, isso é uma força-movimento, a gente tem que, eu entendo assim, pelo menos, que tem um caráter de massas, tem uma grande presença, uma capacidade de animar, produzir uma mística e encantar multidões, porque eles galvanizam essa insatisfação, né, esse mal-estar e esse desânimo geral das amplas populações de todos os países do mundo diante da crise que o neoliberalismo, no seu estágio de ultrafinanciarização, está criando, de um mal-estar geral da vida, da existência humana. Para quem canaliza isso, são esses populismos que conseguem catalisar essas insatisfações e se transformam em opções eleitorais. Eles conseguem fazer isso. E se apresentam, o que é, digamos assim, irônico, né? Não chega a ser paradoxo, é irônico, porque é uma estratégia mentirosa deles, como sendo forças antissistema. Eles se apresentam assim. E, portanto, né, eles se habilitam a superar essas dificuldades, essa crise do capitalismo. Na verdade, eles aprofundam o capitalismo sobre outras formas. Eles engendram as soluções que o próprio capitalismo requer nesse seu estágio de crise avançada a partir de gestões violentas da barbárie neoliberal. Ou seja, enquanto tu tens assim, sociais-democracias e a esquerda que faz uma espécie de uma gestão humanista e neoliberal e digamos, dialogada da barbárie neoliberal, mas com recursos do próprio neoliberalismo, né, ele acaba fazendo gestões violentas, porque para gerir hoje a crise do capitalismo precisa conter desejos, necessidades, demandas e urgências sociais. Olha o que ele está fazendo em termos das repressões que ele está instituindo no país, e olha o que o Milley faz, e olha o que o Bolsonaro fez no Brasil. Então, eu entendo este fenômeno no marco de um processo geral
dessa crise do capitalismo, onde o reflorescimento dessas formas fascistas são as possibilidades engendradas pelo próprio capitalismo, como aconteceu na crise do capitalismo do século passado, sobretudo na crise de 29 em diante, 1929. Qual foi o desfecho da crise de 29, Gustavo? Foi a Segunda Guerra Mundial. Ali é que ela resolveu a parada. Mas nesse interstício, o que surgiu? O nazismo. Porque o fascismo, como Mussolini, já tinha surgido em 22. E o nazismo surge, não é, se instala efetivamente com Hitler, a partir de 33, fevereiro de 33 na Alemanha, mas como parte dessa grande onda, né, que surgia. A diferença entre hoje, né, século XXI, terceira década desse milênio, e o século passado é o quê? É que lá era um fenômeno circunscrito à Europa, hoje é mundial. Hoje nós estamos experimentando o fenômeno mundialmente e nós vimos aqui no nosso país, na Argentina, no mundo inteiro, esse fenômeno, além de, claro, na própria Europa. Lembrando que a Europa, se os Estados Unidos estão nessa convulsão conceitual, né, de crise do capitalismo, do próprio Ocidente, a Europa não está nada bem. Não sei se você viu uma reunião interna que vazou, inclusive com aquele jornalista que foi incluído no grupo do Sinal, né, dos Estados Unidos, que revelou os ataques ao Iêmen e tudo mais, para um jornalista, que mostra um pouco esse lado fanfarrão também do governo, que é parecido com o Bolsonaro, né? Tudo meio, uma porção de incompetentes reunidos ali, né? Dizendo que a Europa, né? O que os Estados Unidos pensam da Europa, né? A Europa é parasita. Eu achei tão delicada essa, né? A verdadeira, né, sensação, conceito dos Estados Unidos com relação à Europa. Eu vou trazer mais uns dados aqui e vou jogar para você. A gente ainda segue nessa questão do Trump, porque a comunidade científica estadunidense, você deve estar acompanhando isso, porque você tem seus pares também lá, espalhados pelas universidades e pelas entidades estadunidenses, estão em pânico. Parece que parece não, o dado, né? 75% dos professores universitários, cientistas, querem sair dos Estados Unidos. Querem sair. A França já fez um programa para receber esses cientistas que querem sair dos Estados Unidos. O Brasil deveria fazer também, inclusive para repatriar os brasileiros que estão lá e estão desesperados para voltar para o Brasil. É uma situação que é quase humanitária já, viu? Aliás, é humanitária. É verdade. É humanitária. Não, e assim, eles estão destruindo uma capacidade científica e tecnológica, inteligência estratégica do país própria. E os Estados Unidos, que durante o entreguerras do século passado, ele aproveitava muito de cientistas alemães e europeus, agora ele está criando um fenômeno que é de expulsar a sua inteligência científica para o resto do mundo, criando isso. Nesse obscurantismo. Porque, veja, Gustavo, ele está virando o relógio da história para o passado. Ele gira o relógio da história, não só no mundo econômico, mas do ponto de vista dos costumes, das grandes conquistas iluministas civilizatórias. Quando ele ataca a ciência, ele faz isso porque ele volta lá no obscurantismo, ele ataca a diversidade. Então é como se nós voltássemos à Inquisição, o tema das mulheres, o tema das diferenças, da pluralidade. E veja, no tema econômico, tem um aspecto que a gente tem que se dar conta disso. Eles acreditam piamente, nos conceitos que não são libertários, são libertinários, o libertarianismo, que é um conceito que concebe o indivíduo como sendo o centro absoluto e total de tudo. Então, essa ideia da gente ter normas e regras disciplinadoras da vida em sociedade, por que eles combatem? Os caras combatiam até mesmo o uso de capacete aqui nas motocicletas do Bolsonaro. O cara é livre para andar sem capacete. É o cara livre para andar sem botar o cinto de segurança, usar a cadeirinha para o seu filho no carro. São referências básicas, mas que elas conectam a isto. E no mundo econômico, qual é a consequência disto? Que é um laissez-faire econômico total. Isso tem pensadores lá atrás, pensadores econômicos, matrizes econômicas que consubstanciam esse tipo de raciocínio aplicado hoje a uma das saídas que eles acreditam que o capital precisa. Então, assim, é um libertarianismo econômico absoluto, como é um libertarianismo total. O homem é o lobo do homem, como diria o Hermann Hesse. Não é isso? O homem é o lobo do homem. Quer dizer, uma sociedade que tem um princípio geral
de que um homem devora o outro e vale uma competitividade extrema, onde o Estado não tem o seu espaço. O Estado é um ente indesejável que tem que ser eliminado e destruído. Esse é um pressuposto geral desses caras que a gente tem que entendê-los desta forma, que é uma crise de destino da própria humanidade, depois de tudo que nós estamos passando já e das conquistas à vida, sobretudo no pós-guerra de 1945. Fantástico, Miola, como você sintetizou esse momento. E o Estado passa a ser meio que quase que um sinônimo da esquerda, quer dizer, a instituição. Isso. A instituição é um atravanco, ONU, tudo é Estado. E aí o Estado é o Estado que massacra, que mata, que a própria esquerda já dizia isso no passado recente, e nós temos um Estado que é realmente violento, né? No mundo todo. Isso. Não é fácil, né? É uma sinuca de bico. Deixa eu trazer aqui o comentário do Edson Antunes. Com tempo e paciência, a folha da moreira se transforma em seda. Provérbio chinês. Olha que coisa bonita aqui. Os chineses são fantásticos. O Beto Silva dizendo, Conde Vassolero gosta de rock, o show do Ira foi exemplar. Mostra aquele vídeo, por favor, dele mandando gado. E tem esse vídeo do Ira. Eu vou ver se eu acho aqui, Beto, e ainda mostro nessa edição de hoje aqui. Lynn Brown está dizendo, os Estados Unidos vem se autodestruindo bem antes de Trump. Muito bem. O Mago Supremo, Conde, o seu e-mail para eu enviar meus artigos. Eu vou colocar meu e-mail na tela para você daqui a pouco aqui, querido, no bate-papo também. Anselmo José, o Croissant, For, Karenin. Perfeito, Miola, o método engloba a fanfarronice. Miola, quer complementar essa questão Trump? Eu estou ainda com uma dúvida com relação à posição do Brasil a esse tarifaço. Parece que o Brasil quase que não foi muito invasivo para o Brasil esse tarifaço, né? Foi. Não, e observe, o Brasil ficou no bloco daqueles menos atingidos, ou seja, de alguns países de relações preferenciais dos Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido, com a tarifa de 10%. Sim. Outro aspecto, portanto, é menos... Claro que é indesejável que isso seja feito. Agora, tem uma contraface disso que tem que ser vista. Não dá para um país examinar, né, de maneira absoluta as medidas e fazer um combate absoluto, dizer, bom, eu vou linearmente estabelecer a reciprocidade. Tem que ser setor a setor. Observa. O Brasil tem, em relação à soja, ele já começa a ganhar mercado aonde? Para compensar o mercado que perde nos Estados Unidos? Na China. Então ele passa a exportar para a China. Aliás, a China, algumas semanas atrás, antes mesmo do Trump tomar posse, a China aumentou os seus contratos de compra de soja. E o Brasil está exportando. E o Brasil pode também se beneficiar de mercados perdidos por outros países, especialmente a China, aqueles que foram sobretarifados. Eu te dou um exemplo, que é o caso dos calçados. A China vai perder mercado estadunidense, e o Brasil, que tem um parque industrial calçadista muito importante, que era aqui do Rio Grande do Sul, foi transferido para o Nordeste, ele vai ocupar esse mercado. E assim como outros produtos também. Então, eu acho que a gente tem que decantar isto, não é uma sangria desatada, não é um clima de terror geral para o caso brasileiro, e o Brasil pode diversificar, inclusive, os seus destinos comerciais. A viagem que o Lula fez ao Vietnã, ao Japão, já faz parte, né, desse redesenho, e as viagens que o Lula fará agora para China e Rússia nas próximas semanas, está previsto, vão intensificar o processo de penetração do Brasil, de relações comerciais com o Brasil, no contexto do BRICS. Né? E o BRICS, vamos nos lembrar, o BRICS ele é o principal bloco econômico mundial e geopolítico hoje existente, né? Que representa uma alternativa a esse mundo em crise, em ebulição, e, ao mesmo tempo, ele reúne os países que tiveram o maior crescimento econômico no ano passado. Os 6 países que mais cresceram em 2024, Gustavo, todos eles são do BRICS. Indonésia, China, Brasil, etc. Todos. O Brasil está em 6º lugar, né? E todos os países que mais cresceram no Brasil são dos BRICS. Então, eu entendo que esta situação ela é menos desastrosa, tem que ver se vai haver ainda algum repique com novas tarifas que ele vai impor ou não, mas hoje, em termos concretos, hoje, ela não é uma situação, né, desastrosa para a economia brasileira. Inclusive e para a economia mundial? Não, para a economia mundial é isso, tá? As consequências. É um desastre. Imagina, é um desastre. A Bolsa está... Nós estamos vendo assim, quanto tempo vai durar isto, né, essa confusão, esse caos
deliberado que ele está criando, a gente não sabe. E pode ter certeza que eles devem estar ganhando muito dinheiro na compra na baixa agora das ações, que elas vão voltar a crescer daqui a pouco. Ou seja, tem um ganho correlato que não está sendo contabilizado, ele é invisível, que vai aparecer depois. Quando essa coisa amainar e a situação decantar, as coisas forem se assentando, aí nós vamos ver um resultado, vão ter ganhadores, né, muito poderosos que vão ganhar muito dinheiro nesta grande decisão. É um momento em que o dinheiro, os valores estão muito, digamos, voláteis, né? Quer dizer, os americanos os Estados Unidos perdeu 5 trilhões só no primeiro mês do governo Trump de valor de mercado. Hoje a Apple está despencando no valor de mercado porque ela tem as suas indústrias na Ásia e tudo mais. Quer dizer, é uma situação estrutural realmente que não é para poucos. E ainda tem a Europa, né? A gente nem falou da Europa direito ainda. Deixa só uma nota, assim, 30 segundos sobre a Europa. Tá? Tem o José Luiz Fiori, para mim, o principal intelectual que tem no Brasil hoje. Ele tem um texto, né, que ele diz exatamente o seguinte, que é a vitória da Rússia, né, o divórcio inglês e o desmonte da Europa. Para a gente entender a estratégia dos Estados Unidos com Trump hoje, esse artigo é um artigo essencial. Ele já contabiliza a solução na Ucrânia como uma vitória, né, decidida a favor da Rússia, em aliança com o Trump dos Estados Unidos, o desplugue que o Trump faz em relação ao seu parceiro estratégico, histórico e colonizador, que é o Reino Unido, né? E o abandono que ele faz da Europa quando ele fez o que fez e larga a Europa. Ou seja, em busca do quê? Em busca daquilo que os Estados Unidos fez com a China nos anos 70 do século passado, uma tentativa de se aproximar com a China para conter a então União Soviética. Ele faz um movimento inverso hoje. Ele se aproxima da Rússia para buscar conter a China. A eficácia disso não vai ser a mesma que os Estados Unidos tiveram no século passado. De qualquer maneira, esta é a visão que o José Luiz Fiori traz, que ela, do meu ponto de vista, ela é organizadora desse complexo tabuleiro mundial e do jogo de poder mundial que está em curso hoje no país. Portanto, é necessário entender o Trump e a sua associação com a Rússia, mais além do dogmismo que está sendo falado e tal, da quarta transformação e tal, mas é nessa perspectiva de um reposicionamento estratégico dos Estados Unidos no contexto da sua perda de hegemonia mundial. Eu já convidei o Fiori aqui várias vezes para ver o programa e tudo mais, ele me dá sempre uma desculpa, assim, não, mas eu não gosto, leio os meus artigos e tudo mais. Ô Fiori, por favor, eu te ajudo. Me ajuda, você me ajuda, Fiori. Vamos trazer o Miola vem junto aqui, Fiori. Mas aí nós fizemos algo com muito fôlego com ele, de pelo menos 1h30 de conversa. Não, ele é realmente é para a gente parar tudo, se o José Luiz Fiori topar. Vamos fazer isso, depois a gente conversa, querido. Fazer um programa especial. Miola, meu querido Miola, ontem a Quest soltou aquela pesquisa, todo mundo ficou preocupado. Mas a popularidade, aquela coisa toda lá para baixo, uma mudança estrutural no perfil do eleitorado, deu para a gente captar esse recado da Quest. Acho que a pesquisa Quest é séria. E hoje, até porque hoje ela solta um outro desdobramento daquela pesquisa que aponta o presidente Lula como favorito para 2026, embora a popularidade esteja lá embaixo. O que está acontecendo? Explica para a gente, pelo amor de Deus. Gustavo, assim, é evidente que tem um dirigismo na produção dessas pesquisas desde o final do ano para cá. Tem. Há um grande interesse dos setores do bloco dominante de sedimentar na opinião pública a ideia de fim de linha do governo Lula e de, decididamente, o enterro do Lula. Tem um propósito disso, e eles vêm fazendo isso de maneira muito sistemática. Aí são as grandes financiadoras, os bancos, o setor econômico, o rentismo, as oligarquias dominantes. Bom, para mim, a pesquisa mais escandalosa é aquela feita pela Quest, paga pelo Banco Genial. Aquilo é um horror. Aquilo, que não dá para chamar de pesquisa, né? Aquilo foi um esqueminha montado para produzir manchetes. Aquilo prejudica a imagem do Felipe Nunes. Isso, perfeito. Totalmente. Aquilo é uma fraude, uma farsa brutal. Bom, então isso é verdade que está acontecendo, e as pesquisas, esse pesquisismo, para pegar emprestado aqui um artigo que a Sara Góes, aqui 247, produziu ontem,
e publicou ontem, o pesquisismo eu acho que ele na verdade se presta a isto que é um instrumento do jornalismo de guerra contra o governo. É um ataque, né, sistemático, bem organizado, de caráter semiótico para destruir e sedimentar na opinião pública uma ideia de que o governo está acabado, que a fim de mundo é um clima, né, de terra arrasada. Eles estão fazendo isso. Bom, segundo lugar, Gustavo, as pesquisas que são feitas hoje, pensando no cenário eleitoral, elas não têm valor rigorosamente. Na pesquisa, quando publicaram essa pesquisa Última Quest, eu fui olhar como é que estava a pesquisa de preferência eleitoral em maio de 2021. Lá nós tínhamos o Bolsonaro com 25% e o Lula com 60%. E o que aconteceu? A evolução foi que chegou em outubro de 2022, o primeiro turno, o Bolsonaro perdeu por muito pouco e quase venceu a eleição no segundo turno. Então veja que pensar simulação eleitoral para daqui a 1 ano e 4 meses é um despropósito. Bom, terceiro lugar, a popularidade do governo está baixa? Está baixa. Eu entendo que sim. E há fatores que identificam isso. E do meu ponto de vista, são 3 fatores que identificam isso. O primeiro, qual é? Da carestia, é inegável. Mais de 70% da população brasileira vive com 2 salários mínimos, e para comprar uma cesta básica, que tem só os itens alimentares da cesta básica, consome 40% do salário mínimo. É evidente que tem um desconforto. Não sobra dinheiro para aluguel, não sobra dinheiro para transporte, para o lazer, para a educação dos filhos e para tudo mais. Então, é verdade, tem um mal-estar por conta disso. Segundo lugar, né, há um problema que hoje nós temos das big techs e das mídias sociais associado a essa ultrapolarização, que produz esse clima. No mundo inteiro é isso. Há um clima de uma espécie de um congelamento da realidade e de confrontação política que faz com que os incumbentes, vamos chamar assim, os governantes, eles têm limites de popularidade que alguns anos atrás, fazendo tudo o que faz, o Lula fazendo tudo o que faz hoje, se ele fosse lá atrás, nas primeiros governos dele, seria como ele saiu, com 85% de aprovação. Então, nós temos esse dado da realidade. Em terceiro lugar, eu acho que houve uma quebra de confiança no Lula e no governo. Por quê? E o PIX foi explorado de maneira muito eficiente por eles. Porque como o governo está tendo dificuldades para concretizar certas promessas de campanha, aquele episódio do PIX, ele sintetizou esta ideia de que o governo prometeu, Lula prometeu na campanha, não está fazendo agora. O tema da picanha, por exemplo, é muito claro. Disse para o povo ia comer picanha no final de semana e agora manda o povo comer carne podre, né, ou carne vencida, ou mudar de comida. Então, isso é um problema real que o governo tem. Tem um problema de popularidade. O próprio governo, isso eu tenho informações dentro do governo, ele tem os tracks, tem pesquisas que confirmam isso que está sendo divulgado. Qual é a grande virtude que tem por trás de conhecer essa realidade que está pisando, Gustavo, e não fechar os olhos para ela, fazer de conta que ela não existe, né? Imagina que botando a realidade por debaixo do tapete, ela deixa de existir. A grande virtude que tem de saber disso agora é que o governo tem tempo para fazer tudo que é possível fazer para virar esse jogo e ganhar a eleição em 2026. Agora precisa fazer o que precisa ser feito. Então, eu tomo essas pesquisas, como o governo está tomando as pesquisas, que ele sabe que a vida está difícil. E está se movendo. Olha que o Lula mudou a sua postura. O Lula adotou um protagonismo direto. Ele que está conduzindo as rédeas do seu governo, ele está falando, ele está participando de entrevistas, ele está divulgando as ações do governo, ele está fazendo uma articulação política como ele tinha abandonado, está levando os chefes dos outros poderes, do Poder Legislativo, da Câmara e do Senado, em missões internacionais, está fazendo articulações, está discutindo o país, está intervindo na conjuntura real e concreta. Então, isso são consequências dessa realidade, de uma percepção que o governo tem, e do próprio Lula, que é um animal político por excelência, um personagem que tem uma sensibilidade política na pele, ele está tomando as medidas e vai cobrar do seu governo respostas para que ele possa superar isso. Então, eu acho que a gente não pode nem hipervalorizar as pesquisas, mas não pode menosprezar a realidade, jogar no lixo, junto com as pesquisas, a realidade. Aí não dá certo. Aí uma alienação que ela serve para avestruz, enterra a cabeça e fica com o bumbum para fora, né, para ser chutado. Eu não partilho muito dessa ideia, não é um meu método, digamos assim, inclusive de vida, não é nem de análise política. Não, eu tenho comentado muito isso aqui junto com a comunidade. Jefferson Miola, sempre com uma análise assim, muito de alta densidade aqui. Chegando Vinícius Casalino, bem-vindo, querido Vinícius, bom dia para você. Miola,
Obrigado. Obrigado a você. Obrigado a ti. Vinícius, um grande abraço, meu amigo. E sorte em acompanhá-los aqui. E bom final de semana, que amanhã é sexta e nos aproxima do final de semana. A gente já vai se preparando para o final de semana também. Obrigado, Miola. Um abração. Vamos seguir aqui com o Vinícius.